O sinal do ramo, o velho tronco renasce. Jesus teve críticos que questionavam a sua autoridade. Ele os responderia ao apontar para os profetas que vieram antes, alegando que eles previram a sua vinda. Eis aqui um exemplo onde Jesus disse a eles: E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Está lá em João 5:39. Em outras palavras, Jesus reivindicava que profetizaram acerca dele no Antigo Testamento, que lhe precedeu por centenas de anos. Os profetas do Antigo Testamento reivindicavam que Deus havia inspirado seus escritos, uma vez que homem algum pode prever com certeza centenas de anos no futuro. Jesus disse que esta é uma prova a ser averiguada, caso ele realmente tivesse vindo ou não como o plano de Deus. É um teste para ver se Deus existe e se ele fala. O Antigo Testamento está disponível para nós, a fim de que nós mesmos possamos examinar e refletir sobre esta mensagem. Primeiro, vamos fazer uma revisão. A vinda de Jesus foi aludida bem lá no início do Antigo Testamento. Então, vimos que o sacrifício de Abraão previu o local onde Jesus seria sacrificado, ao passo que a Páscoa previu o dia no ano em que ela ocorreria. Vimos que o Salmo 2 foi onde o título Cristo foi utilizado para prever o rei que viria. Mas não termina aí. Muito mais foi escrito olhando para o futuro, utilizando outros títulos e temas. Isaías, que viveu 750 anos antes de Cristo, começou um tema que livros posteriores do Antigo Testamento desenvolveram. O tema do ramo que viria. Isaías e o ramo. A figura que vocês vão ver a seguir mostra Isaías em uma linha do tempo, histórica, com alguns dos escritores do Antigo Testamento. Ele viveu no período do governo dos reis davídicos. Você verá a partir da linha do tempo histórica que o livro de Isaías foi escrito no período da dinastia real de Davi, de 1000 a 600 a.C. Naquela época, cerca de 750 a.C., a dinastia e o reino eram corruptos. Isaías rogou que os reis retornassem a Deus e à prática e espírito da lei mosaica. Mas Isaías sabia que Israel não se arrependeria, e então ele profetizou que a nação seria destruída e a dinastia real terminaria. A imagem que Isaías utilizou da dinastia foi a de uma árvore. Ele utilizava uma metáfora, ou uma imagem, para a dinastia real, apresentando-a como uma grande árvore. E esta árvore tinha a sua raiz, Jessé, o pai de Davi. E a partir do seu sucessor, Salomão, a árvore continuou a crescer e a se desenvolver. Primeiro uma árvore, depois um tronco, depois um ramo. Isaías escreveu que esta dinastia da árvore em breve seria cortada, reduzindo-a a um tronco. E eis aqui como ele começou a imagem da árvore, que então ele transformou em um enigma de um tronco e um ramo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Está lá no capítulo 11, versículos 1 e 2. O corte desta árvore se deu por volta de 150 anos após Isaías, cerca de 600 anos antes de Cristo, quando os babilônios conquistaram Jerusalém e arrastaram o seu povo e rei à Babilônia no exílio. Período em vermelho na linha do tempo, acima. Jessé era o pai de Davi e era a raiz da dinastia de Davi. O tronco de Jessé era, portanto, uma metáfora à destruição futura da dinastia de Davi. O ramo, um ele que viria de Davi e que teria sabedoria. O ramo a partir do tronco morto de Jessé. Mas esta profecia também olhava mais longe para o futuro do que apenas a destruição dos reis. Isaías predisse que, embora o tronco parecesse morto, assim como os troncos parecem, um dia, em um futuro bem distante, um futuro renovo, reconhecido como o ramo, nasceria daquele tronco. Assim como ramos podem surgir de troncos,
este ramo é mencionado como Eli. Então Isaías está falando sobre um homem específico, vindo da descendência de Davi, após a dinastia ter sido cortada. Este homem teria tais qualidades de sabedoria, poder e conhecimento, e seria como se o Espírito de Deus estivesse repousando sobre ele. Jesus, um ele de Davi que possuía sabedoria. Jesus se encaixa nas exigências do tronco de Jessé que estava por vir, uma vez que Jessé e Davi foram seus ancestrais. O que transforma Jesus em alguém bastante incomum é a sabedoria e o entendimento que ele possuía. A sua sagacidade, equilíbrio e discernimento ao lidar com oponentes e discípulos continuam a impressionar tanto os críticos quanto os seguidores de Jesus desde aquela época. O seu poder nos evangelhos, através dos milagres, é inegável. Pode-se escolher não acreditar neles, mas não se pode ignorá-los. Jesus se encaixa na qualidade de detentor de sabedoria excepcional e poder que Isaías previu que um dia viria desse ramo. Jeremias e o ramo. É como uma placa de sinalização colocada por Isaías na história, mas não termina aí. A sua placa de sinalização é apenas uma de várias outras placas. Jeremias, vivendo aproximadamente 100, 150 anos após Isaías, quando a dinastia de Davi estava sendo destruída, bem diante dos seus próprios olhos, escreveu: Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Está lá em Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e 6. Jeremias expande o tema do ramo da dinastia de Davi, iniciado por Isaías 150 anos antes. O ramo será um rei que reina. Mas isto é exatamente o que a profecia do Salmo 2 falava sobre o Filho de Deus, o Cristo, o Messias que viria. Será que o ramo e o Filho de Deus são a mesma pessoa? O ramo, o Senhor, nossa retidão. Mas como este ramo será chamado? Ele seria chamado o Senhor, que também será nossa, isto é, nós humanos, a nossa retidão. Como vimos com Abraão, o problema para os humanos é que somos corruptos, e então precisamos de retidão, perdão dos pecados. Aqui, ao descrever o ramo, vemos uma alusão que as pessoas no futuro, no tempo de Jeremias, obteriam a exigência de retidão pelo Senhor, o próprio Yahvé, que é o nome de Deus no Antigo Testamento. Mas como isso seria feito? Zacarias acrescenta mais detalhes para nós enquanto ele desenvolve mais sobre o tema do ramo vindouro, predizendo até mesmo o nome de Jesus, que nós analisaremos no próximo vídeo. Não perca!